Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Se nos fizesse a pergunta agora, quem é você? Não o que você faz. Quem é você? Um estadista inglês, Oliver Cromwell, se Tiago estiver aqui, ele vai me corrigir, a pronúncia é correta. Ele era tão autêntico, diz a história, que teve um episódio na vida dele que alguém foi pintar o seu retrato e ele avisou ao artista: eu não vou lhe pagar um centavo sequer se o seu trabalho final, se este quadro não ser bem exatamente parecido comigo. Inclusive, abre aspas, com as minhas espinhas, verrugas e tudo que você vê em mim. Parece que a mesma coragem que esse estadista tinha ao liderar exércitos em campos de batalha, ele o tinha para mostrar, pelo menos na sua aparência exterior, quem de fato ele era. Dificilmente muitos de nós teríamos a mesma coragem. Nós que gostamos tanto, especialmente hoje nas redes sociais, de fazer aquele ajustezinho naquela bela foto que tiramos, que queremos guardar com recordação, e os aplicativos que não nos deixam mentir, já botam um filtrozinho, já ajeitam algumas coisas, escondem algumas espinhas e nos deixam mais apresentáveis, mais bonitos. Nós nos incomodamos em revelar exatamente como nós somos, por fora, mas sobretudo por dentro. Quem nós somos em nossa essência, de nosso ser mais interior, mais íntimo. Sabe, espiritualmente falando, na vida com Deus, é fundamental que nós não apenas tenhamos a coragem de olhar para dentro e não maquiar quem somos, mas de nos conhecer diante daquele que espelha diante de nós quem nós deveríamos ser, a imagem e semelhança de quem nos fez. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, para juntos lermos em Deuteronômio, capítulo 8, um trecho da palavra de Deus, em que perceberemos a importância que tem, pelo menos deveria ser o nosso primeiro passo, conhecer quem nós somos interiormente diante de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, nós leremos inicialmente dos versos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Oremos ao Senhor uma vez mais. Vamos pedir para que Ele fale conosco através da sua palavra. Nosso Deus e maravilhoso Pai, primeiro nós estamos gratos e te agradecemos pela tua palavra, que a nós foi revelada. Obrigado porque podemos te conhecer a partir da revelação que tu fizeste de ti mesmo nas Escrituras. E através destas palavras, nós também podemos conhecer a nós mesmos, sondando o nosso coração diante do Senhor. E é por isso mesmo que nós pedimos que assim seja feito na ministração desta palavra ao nosso coração hoje. Que ouçamos a tua voz e que ela esquadrinhe o mais íntimo do nosso ser e nos leve a tomar uma atitude nesta noite diante do Senhor, nosso Deus.
Nós te louvamos e pedimos que o Senhor fale conosco, ministrando tudo aquilo que precisamos da tua parte, por meio do teu Santo Espírito, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, este momento aqui em que essas palavras são ditas por Moisés, era o momento em que o povo de Israel, que havia passado estes 40 anos peregrinando pelo deserto, saindo em grande libertação, em uma libertação extremamente vitoriosa, com várias operações de sinais, maravilhas, milagres da parte de Deus, e esse povo estava caminhando esse tempo todo em direção a uma promessa, é que eles que não tinham terra, teriam terra. Um povo que não era nação se tornaria uma grande nação. Um povo resumido pelos sofrimentos da escravidão no Egito, poderia viver em família e multiplicar-se, tendo Deus como Senhor desta nação em uma nova terra que manaria leite e mel. E este povo agora, passados esses 40 anos, os rostinhos deles ali estavam mudados. É que os seus pais, o pai desses jovens que agora ouviam esse discurso, haviam morrido no deserto. Boa parte daquela geração que deixou o Egito para trás, geograficamente, não conseguiu deixar para trás a velha vida do Egito. E encontrou, durante o deserto, motivos para se rebelar contra Deus, para murmurar contra o Senhor, para sentir saudade dos peixes, dos aromas, das festas, dos deuses, das mulheres, dos homens, da vida antiga que eles tinham. E Deus o tempo todo caminhou com este povo, no deserto, com este povo, permitiu que este povo sofresse, padecesse inclusive necessidades básicas, e na hora da necessidade, gritar mais forte no coração de cada um deles, e também na boca, por meio das lamúrias que eles faziam, Deus mostrava para eles que o Senhor era a sua provisão. Fez jorrar água da rocha em pleno deserto. Fez cair um alimento precioso dos céus quando não havia pão. Fez abrir um mar diante deles para que pudesse percorrer o caminho que o Senhor lhes preparava para a sua libertação. Os aqueceu durante a noite gelada do deserto, para que não morressem de frio e não sentissem perdidos em meio à escuridão, com uma coluna de fogo, que os aquecia e que os mantinha orientados. E durante o dia, para que não morressem queimados pelo sol, Deus colocou ali diante deles uma nuvem que os cobria e que os direcionava como uma bússola, um GPS atualizado para onde eles deveriam ir. Então Deus o tempo todo cercou este povo do seu cuidado, sempre relembrando a este povo para onde eles estavam indo, mas o povo só queria lembrar de onde eles tinham saído, lembrar da vida que eles tinham. Ora, eles eram escravos, eles não tinham liberdade, nem de criar seus filhos como gostariam, nem de trabalhar naquilo que eram habilitados, não tinham direito de ir e vir, e não tinham direito de adorar a esse Deus que eles haviam conhecido por meio dos seus pais e das gerações anteriores, porque eles ficaram 440 anos em tal condição. E aí, quando Deus liberta esse povo, conduz este povo miraculosamente para esta boa terra, foram 40 anos. Deus provando o coração daquele povo. Mas aquela geração foi capaz de trocar tudo aquilo que tinha experimentado com Deus por aquela vida sem Deus. E por isso morreram sem Deus. Mas os seus filhos estavam aqui agora. Estes jovens que certamente tinham ouvido falar de tudo o que tinha acontecido, desta tão grande libertação, estava agora olhando aquela boa terra tão aguardada, tão esperada, uma terra que brotaria todos os frutos para sustento da sua vida e da sua família. E aí, antes que eles pudessem pôr os pés nesta terra, Moisés faz o trabalho de rememorar a eles quem Deus é e quem eles eram. E é por isso que nos versos 1 e 2, as palavras que Moisés usa diz respeito à memória. Olha, vocês precisam lembrar, vocês precisam se recordar de todas as palavras que vos tenho ensinado,
para que ao multiplicar-se em família, vocês continuem sendo povo de Deus, que é guiado por Deus e pela sua palavra. De modo, irmãos, que quando nós chegamos a esses versos iniciais desse texto, nós já passamos pelo capítulo 5, onde Moisés repete toda a lei, todo o código legal. Nós passamos pelo capítulo 6, onde nós temos o famoso Shema, uma oração que começa justamente com uma exclamação de nós precisamos ouvir, vocês precisam ouvir. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a interioridade do teu ser mais essencial, com todas as suas afeições, com a sua mente, com a sua volição, com a sua vontade, com a sua emoção, com a sua razão, com tudo que você é por dentro. Você precisa amar a Deus com todas as suas forças, e você demonstrará esse amor por meio da aplicação destas palavras no coração de vocês. E aí, quando chega no capítulo 8, Moisés mostra e relembra a eles a história dos 40 anos pelo deserto. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, que hoje vos relembro, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, a fim de que, irmãos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O primeiro recurso que nós temos para conhecer quem nós somos é dado por Deus em forma de provas. Deus nos prova. Durante todo esse percurso do povo aqui, algumas famílias, tentando esconder de Deus alguns dos preciosos para eles, dos valiosos bens que vos lembrava a vida antiga no Egito, guardaram ídolos para si. Levaram em suas bagagens artefatos, peças, estátuas, imagens de ouro, de prata, de pedra, para adoração. Este povo agora estava prestes a enfrentar 40 anos, mas eles não sabiam que seria 40 anos, deixando aquela antiga vida para uma nova vida que para eles até então era desconhecida. Eles só sabiam ser escravos, mas agora eles se tornaram livres. E o que Deus queria mostrar para eles, por meio das provações, das privações, de algumas restrições, de mudanças tão drásticas, é que eles precisariam experimentar uma liberdade com responsabilidade. Não era uma liberdade para libertinagem, para a liberação de todos os seus desejos, anseios, vontades, sonhos, planos e carreira. Era para que eles experimentassem a verdadeira liberdade de viver segundo a vontade daquele que quer o nosso bem, daquele que prometeu uma terra boa, uma terra onde poderia criar-se filhos com segurança, onde eles seriam ali adoradores do Deus verdadeiro que criou todas as coisas, e não mais escravos de falsas divindades em terra de pagãos. E é por isso que Deus humilhou aquele povo, provou o seu coração, para quê, irmãos? Para ver o que estava no coração daquele povo. Hoje pela manhã nós demos uma aula na Escola Bíblica Dominical, para a turma de adolescentes 2, acerca de um dos atributos de Deus. Fazendo um pouquinho da propaganda aqui, nós estamos estudando o ser de Deus e os seus atributos. E nós estudamos sobre o conhecimento de Deus. E nós vimos que este Deus que se revela para nós, ele tem um conhecimento completo, pleno, abrangente, imediato. Ele não aprende, ele sabe todas as coisas em um ato simplíssimo e eterno. Porque antes de haver qualquer coisa, ele ordenou que tudo passasse a existir. Para Deus não existe pretérito, presente e futuro, porque Ele é um Deus eterno que ocupa toda a eternidade. Então todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que tudo vê. Então por que Deus queria provar este povo? Para ver
o que tinha no coração deles. Se esse Deus que conhece todas as coisas, como nós lemos agora na contrição, sonda o nosso coração de modo que a palavra não me chegou ainda à boca e Ele já a conhece toda. Que até os pensamentos que teremos daqui a 2, 3 minutos, enquanto falamos e ouvimos a palavra de Deus, nós nem temos noção de como eles serão, mas Deus já os conhece. E mais do que isso, Ele já sabe até as intenções e motivações da formulação dos pensamentos que ainda teremos. Nada está oculto aos seus olhos. Quem era que precisava ver o que tinha dentro do coração, irmãos? Quem era que precisava conhecer o que estava no coração? Deus nos prova, assim como provou este povo, para que nós, diante dEle, possamos ver o que Ele revela do nosso coração para nós. A pergunta, quem é você? Quem sou eu? Ela não deve ser feita diante de outro homem, porque nós somos seres finitos, nosso conhecimento é finito, e ele é particularizado, limitado. Nós conhecemos até o seguinte passo, e olhe lá, às vezes é um conhecimento muito pequeno e muitas vezes errôneo. Nós muitas vezes achamos que conhecemos alguma coisa. Nós precisamos mostrar e conhecer o mais íntimo do nosso ser diante de Deus, porque Ele que conhece todas as coisas, conhece você melhor do que você mesmo. Então, muitas vezes, as provações que enfrentamos na vida tentam nos fazer pensar que nossa vida anda meio sem sentido. Se você fizer um retrospecto deste ano, nós já caminhamos mais da metade dele, é possível que você tenha algumas questões diante de Deus. Não era isso que eu tinha planejado para esses primeiros meses, para esse primeiro semestre. Eu gostaria muito de ter feito outras coisas, fui impedido de concretizar alguns planos. Era para eu estar em um outro estágio agora, seja na minha vida espiritual. Quem aqui fez promessa de ler toda a Bíblia esse ano? Quem aqui fez promessa de orar todos os dias? Quem aqui fez promessa de servir em algum novo departamento da igreja? Quem aqui fez promessa de ir para o Cariri esse ano? E alguma coisa aconteceu que você não conseguiu colocar em prática aquilo que você tanto desejou. E você pode dizer, não, o que é que está errado? Parece que minha vida não faz muito sentido. As coisas que eu quero, eu não consigo. As coisas que eu planejo, eu não alcanço. E muitas vezes me sinto incapaz de fazê-lo. Sou impedido por coisas maiores do que eu. Mas há coisas, irmãos, que Deus mesmo nos prova, permitindo que nós passemos por necessidades, seja na área financeira, seja lutas na família, na saúde, nos relacionamentos profissionais, de trabalho, de estudo. E parece que quando a gente está passando por esses momentos, a nossa dúvida é sobre a bondade de Deus. Por que que Deus me tirou daquela terra? Tudo bem, eu era escravo, eu sofria limitações, mas eu tinha isso outro, eu tinha esse conforto, eu tinha essa comida, eu tinha essa diversidade, eu tinha esses amigos, eu tinha esses relacionamentos, eu tinha esse sucesso, eu tinha essa carreira, e parece que agora que Ele me libertou para ser dele, eu não tenho mais isso, eu deixei de ter aquilo outro. Eu passei a conhecer esse tipo de necessidade, eu passei a conhecer esse tipo de dependência. É porque Deus está provando o nosso coração. É porque Deus muitas vezes está nos ensinando uma lição de que nós não estamos aqui para viver com Ele independentemente. Deus me salvou, agora eu sigo o meu caminho. Não, Deus me salvou e agora sim, para sempre, eu dependerei do seu conhecimento, daquilo que Ele tem para mim no futuro. E até das coisas mais básicas da vida, porque o pão de cada dia me dá hoje, Senhor. A força do trabalho que colocará o pão na minha mesa, dá-me hoje, Senhor. A saúde para te adorar,
para trabalhar, para te servir, para cuidar dos meus, dá-me hoje, Senhor. Deus estava formando adoradores num deserto de idólatras. Deus prova o nosso coração porque nos ama. Mas Ele também vai mais além. Ele nos ensina. Veja o verso 3. Deus te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, a grande lição que aquele povo precisava agora entender é que eles eram carentes de Deus. Eles não eram carentes nas horas em que a barriga roncava do pão, porque nem só de pão viverá o homem. Eles não eram carentes em pleno deserto de saciar a sede da água. Eles precisavam tomar da água da vida, que lhes trazia sentido, direção, futuro, esperança, relacionamento, propósito para a vida. É por isso que Jesus, em João capítulo 6, verso 35, em plena celebração da festa dos pães asmos, quando um dos elementos primordiais da festa era justamente comer do pão, um pão duro, sem fermento, para lembrar da antiga vida de dureza do Egito, e que agora eles não tinham mais o fermento do pecado para conduzir a vida deles, era um pão sem fermento, era um pão duro, puro de fermento. Deus falou para eles: eu sou o pão que vocês precisam, eu sou o pão da vida. Sem mim, vocês podem comer todas as delícias do Egito, mas vocês perderão a alma de vocês. O que Deus estava colocando no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles velhos, daquelas crianças, era a real noção de que eles precisavam aprender a viver. Até aquele momento, eles viviam de acordo com as necessidades mais básicas, fisiológicas, que todo ser humano padece. Mas quem é de Deus, irmãos, observa a sua própria necessidade mais essencial: Deus. É disso que todos os homens precisam. E foi este pão que caiu do céu, lá no deserto, quando não havia mais o que comer, quando não havia mais possibilidade de colher, de caçar. Eles deviam só estar vendo aquelas imagens que nós vemos em filmes ou em documentários de deserto, só areia. E Deus fala: eu estou provando vocês, para ensinar vocês que vocês precisam do pão que alimenta a fome, ou que alimenta a fome não, que combate a fome de quem vocês são por dentro. Vocês são criaturas necessitadas de um relacionamento com o Criador. E esse Deus que ensina tudo isso, no verso 4, é um Deus que permite essas restrições, mas é um Deus que nos ensina nelas e depois supre. É um Deus que provê, é um Deus que cuida de nós. Nunca envelheceu, verso 4, a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Do mesmo jeito que vocês precisam lembrar de quem eu sou para vocês, qual é a minha vontade revelada na lei para vocês, para que vocês vivam, para que vocês sejam realmente libertos por dentro e por fora, eu fiz com que não envelhecesse a tua roupa e nem os teus pés se desgastassem durante esses 40 anos pelo Egito. É por isso que Deus nos trata como um bom homem trata o seu filho. Quando Deus nos trata como este pai, Ele permite que a gente passe por algumas situações difíceis, Ele puxa a nossa orelha, Ele nos coloca de alguns castigos, Ele nos disciplina,
mas a função dele não é nos anular em nossa esperança de sermos recuperados. É de nos ensinar, provendo aquilo que realmente nós precisamos. E é por isso que no verso 5, ele diz: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Se os irmãos abrirem lá em Mateus, no capítulo 6, verso 25 em diante, vocês verão que o que Deus, como este pai que cuida dos seus filhos, ministra sobre os seus filhos, é suficiente para a sua subsistência. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, quanto ao que haveis de vestir pelo vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Aí ele começa a fazer, olha, observa as aves, observe os lírios, veja como eu as alimento, veja como eu os visto. O que Deus fez com aquele povo durante o Egito, durante a peregrinação do Egito, do êxodo do Egito até a terra prometida, foi algo miraculoso. Eles estavam andando pelo deserto, mas eles não desgastaram seus pés. Eles estavam enfrentando temperaturas das mais adversas, na poeira, no sol, na chuva, em todas as intempéries daquele deserto, mas as suas roupas não se desgastaram. Gente, o que Deus estava o tempo todo provando, disciplinando e provendo para o povo, era esta sensação de dependência absoluta em Deus. Eu provejo para vocês, não apenas a comida de vocês, eu provejo vida para o corpo de vocês. Eu não provejo apenas água para matar a sua sede, eu provejo água que sacia a sua sede existencial, de saber quem você é, qual o seu propósito, para onde você vai. Só que, às vezes, ou frequentemente, nós não andamos ansiosos por esse tipo de questionamento. Nossa ansiedade, irmãos, me corrijam se eu estiver errado, muitas vezes são nessas coisas mais básicas: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Quando nós fazemos nossas contas para pagar os nossos boletos e andamos ansiosos, nossa ansiedade jamais é: qual o propósito disso tudo para mim? O que é que Deus está me ensinando, provendo essas coisas e às vezes me disciplinando, tirando de mim essas coisas, me fazendo agora estremecer diante da minha incapacidade de suprir aquilo que preciso para mim e para a minha casa? O que é que Ele está tentando me ensinar? Nós andamos ansiosos muitas vezes por aquilo que Ele falou lá no verso 36. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. E todas estas coisas que tentam causar ansiedade no coração de vocês, elas serão acrescentadas. O que Deus ministra ao nosso coração, em meio a essas provações, seja durante um tempo, seja durante os meses desse ano, coisas que nos pegaram de surpresa, adversidades que não estávamos preparados para enfrentá-las, ou talvez aquela luta que talvez chegue batendo na sua porta amanhã. O tempo todo, o que Deus está fazendo é moldando no nosso ser mais interior esta sensação de que nós podemos perder tudo, mas não podemos perder o propósito de Deus para nós. Quem nós somos e para onde estamos indo. E aí, irmãos, Deus nos disciplina. Quando a gente não aprende, Deus, como bom pai, chama a nossa atenção.
Mas é diferente. Quando um juiz, por exemplo, vai julgar um criminoso, a intenção dele é tirar este criminoso do convívio da sociedade, para proteger a sociedade dele. Então, o castigo é realmente tirá-lo do convívio, é afastá-lo, é desligá-lo dessa convivência. Mas não é assim que Deus, como bom pai, trata os seus filhos. Deus não castiga os seus filhos para excluir seus filhos do convívio, para separá-los da comunhão. Deus faz isso para ensiná-los, para restaurá-los e para fazê-los entender quem eles são diante do Pai. Aquilo que eles precisam conhecer dentro dele e, sondando o seu coração, extirpar dele tudo aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Foi Cristo que disse assim: a minha comida neste mundo é fazer a vontade do Pai. Essa deveria ser a nossa ansiedade. Fazer a vontade do Pai. Andar no propósito que Deus destinou para nós. E é por isso, irmãos, que Deus não larga a mão de nós. É por isso que muitas vezes Ele faz segurar um pouquinho a chuva. É por isso que muitas vezes Ele freia um pouco a sustentação, a segurança que nós tínhamos, o conforto, para que nós lembremos do pão da vida. E aí, voltando para o nosso texto, no verso 5, o Senhor coloca este propósito: é assim que te disciplina o Senhor. Mas a partir do verso 6, Deus vai colocar para eles, relembrar também a parte gloriosa de toda essa história. É que o que os aguardava não era nada daquilo que eles teriam feito por mérito para alcançar, para conquistar. Era uma promessa dada aos seus pais. Veja, a palavra que Deus tinha dado, Deus já tinha dado aos pais. O maná que caiu do céu, caiu para os pais. A água jorrou para os seus pais. A libertação que Deus fez foi com os seus pais, com seus avós, com todo aquele povo que saiu do Egito. Toda essa história está sendo rememorada, mas havia um fim glorioso para aquele povo, dado, prometido aos seus pais, e que eles agora estavam prestes a usufruir. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Por quê? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Para quem estava no deserto, hein? Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Esse Deus, irmãos, que nos prova, Ele faz tudo isso para um fim glorioso. A minha expectativa, chegando ao fim desta mensagem, não é que nós terminemos com a mesma coragem que aquele antigo estadista inglês tinha, de autenticamente mostrar quem ele era por fora. O que Deus nos chama a fazer diante da sua palavra hoje é inspecionarmos diante de Deus quem nós somos por dentro e para que nós estamos aqui. Qual o propósito da nossa vida? Para onde estamos caminhando? Aquele povo que estava prestes a conquistar aquela terra, que ia herdar todas as bênçãos de Deus de forma gratuita, de forma graciosa, eles precisavam lembrar de onde eles tinham saído e o que os aguardava, e saber que foi Deus quem humilhou aquele povo, quem provou, quem disciplinou, quem ensinou e quem estava preparando agora o coração deles para receber a bênção de Deus. Sabe uma verdade? Não são as circunstâncias que nos mudam. Na faculdade, uma das primeiras coisas que eu vi em uma aula, está bastante quente aqui, viu? Em uma aula sobre educação, sociedade, cultura,
Foi uma professora que falou assim para a gente, em outras palavras, né? O ser humano é produto do meio. Ela começou a aula com este tema para a gente poder relacionar, contar um pouquinho da nossa experiência de vida e relacionar onde estávamos para onde estávamos indo, né? Como que ela podia linkar o propósito para a nossa vida com a nossa história mais incipiente, primeva da nossa vida. E ela queria relacionar tudo isso para dizer, tá vendo? Nós não somos aquilo que somos por causa daquilo que queremos, mas por causa daquilo que nos aconteceu por fora. E aí, irmãos, aquilo soou muito estranho para mim. Porque o que está claro aqui, veja, não foram as circunstâncias, escassez e abundância, que moldaram o povo. Elas revelaram quem o povo era por dentro. Na hora da fome, o povo se revelava o quê? Desconfiado de Deus. Na hora da escassez, o que é que o povo gritava dentro do seu coração? Esse Deus não é bom para a gente. Eu prefiro os bezerros de ouro que nos tiraram da terra do Egito. Agora veja, eles estavam prestes a experimentar uma abundância. A abundância ainda superior ao que os seus pais experimentaram no Egito quando caía do céu o maná, aquele bolinho maravilhoso que supria completamente a fome deles. Mas veja, o que os pais experimentaram durante essas circunstâncias favoráveis também revelou o coração deles. Eles passaram a murmurar, porque era a mesma coisa que estava caindo do céu todo dia. É maná de novo. Lá vem esse maná de novo. Nós queremos peixe. Nós queremos ribaçãs. Então, todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, é claro que Deus utiliza cada uma delas para nos ensinar. Mas Ele faz isso revelando quem nós somos por dentro. São essas circunstâncias, são as provações da sua vida, da minha vida. São as lutas que nós enfrentamos, são as vitórias que Deus nos abençoa, que revelam o nosso caráter, revelam o nível de gratidão que nós temos, revelam o propósito da nossa vida. São as coisas ou é aquilo que Deus tem como projeto de vida para mim? E o que Deus estava fazendo com esse povo era dizer: olhem para o coração de vocês, veja o que está dentro e permita que, entrando a palavra, o pão vivo, que alimenta a sua alma, que mostra quem você é, que mostra o que você precisa de verdade, que revela as mais íntimas motivações do seu ser e que desperta você para o propósito que Deus te chamou. Deixe fazer toda essa mudança. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. O que nós precisamos fazer, irmãos, em nossas rotinas, seja nas diversas áreas, se você já é pai, nos desafios com seus filhos, se você ainda é jovem, adolescente, nos desafios da sua juventude, se você é um estudante, nas tentações do orgulho, do conhecimento que nos parece encher o coração de autoconfiança, se você é um bom profissional, lidando com as tentações de ser maior do que Deus quer que você seja, de querer se destacar às custas daquilo que você é e declara ser interiormente. O que Deus está fazendo conosco em nossa peregrinação aqui, não sendo 40 anos, sendo 33, sendo 50, sendo 90, é moldando o nosso coração, para que nessa peregrinação nós deixemos para trás, não o propósito de sermos aquilo que Deus tem revelado para nós,
mas deixarmos sim para trás tudo aquilo que motivava o nosso coração a nos satisfazer e a erguer uma identidade daquilo que desejaremos ser à vista dos outros. Deus nos vê, Deus nos conhece e Deus nos fará conforme a imagem do seu Filho. Este é o propósito para a nossa vida. Antes de orar, se você puder fechar seus olhos e baixar a sua cabeça, faça esse exercício hoje. Pergunte a você: quem sou eu diante do Senhor? O que mais tem ocupado o meu pensamento ao acordar, ao deitar? O que mais me deixa ansioso? O que mais me anima? O que mais me angustia? O que mais me traz medo? O que tem movido os meus dias? Onde tenho gastado a minha energia? Como tenho vivido? Senhor Deus, é diante do Senhor, Pai, que o retrato da nossa alma carrega todas as suas verrugas, manchas e imperfeições. É diante do Senhor que nós não temos qualquer capacidade de iludir, de maquiar, de editar aquilo que somos realmente. Nós podemos forjar alegrias, nós podemos forjar sensações, sorrisos, gestos externos. As pessoas que convivem conosco podem até imaginar que somos realizados, que somos felizes, que compreendemos e somos seguros de quem nós somos, para onde estamos indo, de onde viemos e para onde vamos. Porque muitas vezes comemos bem, nos vestimos bem, somos até perfumados, de sorriso fácil, de braços abertos. Ó Deus, mas só Tu conheces quem nós somos de verdade. E Tu sabes, ó Deus, a quantas anda a nossa vida na sua expressão mais íntima. Ó Deus, que o Senhor possa agora, como nós lemos, sondar o nosso coração. Conhecendo o nosso coração, Tu possas, ó Deus, ver todas as feiuras, todos os vícios, todas as incoerências, contradições, falsas expectativas, falsas motivações, até mesmo no nosso serviço do reino. Ó Deus, quantas vezes estamos vivendo de um modo automático, levando a vida com as demandas que nos aparecem, cumprindo as nossas obrigações, mas a sensação muitas vezes que nos abate é de cansaço. Nós não queremos tão somente fazer, nós queremos ser, Pai. Que este pão que alimenta a nossa alma, que desceu do céu, que se fez carne, que obedeceu ao Senhor, que experimentou o que é viver a alegria da obediência, e que foi morto numa cruz do Calvário por causa das nossas incoerências, nossas imperfeições, nossos pecados, mas que, tendo sido sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, para ser o pão da nossa vida todos os dias, ser aquilo que nos basta, que nos nutre. Ó Deus, que Ele encha o nosso ser nessa noite, Pai. Que Ele renove a esperança da terra que nos aguarda. Que Ele nos dê um vislumbre para além das montanhas, daquilo que nos aguarda, da mesa que nos estará posta
da vida, que realmente tem um significado para a eternidade. Que Ele nos lembre isso hoje, ó Deus. Que em nosso coração seja recordado que as coisas velhas, elas passaram e que tudo tem se feito novo no pão da vida. Ó Deus, alimenta a nossa vida de esperança, nos mostrando o propósito, e que todas as tentações de vivermos uma vida de aparência, tentando esconder daquele que tudo vê as entranhas dos nossos pecados e motivações, seja substituída por uma vida de real relacionamento com o Senhor. E como no efeito de espelho, Pai, todos os dias, ao olharmos para a Tua palavra, nos seja revelado o nosso coração e ele seja amoldado ao coração de Cristo Jesus, que tinha pela Tua vontade como alimento diário. Nos faz desejar a Tua vontade, Senhor. Nos faz Te conhecer cada vez mais. E conhecendo quem nós somos, corramos para junto de Ti, para sermos restaurados e assim experimentarmos o que é verdadeiramente viver na dependência de um Deus que nos ama como o Pai que cuida tão bem dos seus filhos. Perdoa, Pai, pela nossa desconfiança, murmuração, tristeza e cansaço. Renova as nossas forças e nos dá senso de propósito, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, o Senhor possa encontrar um povo grato, feliz, bem-aventurado, abençoado, curado, satisfeito, santo, obediente, para que honremos o Teu nome aqui. E muitos outros, andando conosco, experimentem esta nova vida. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor.